Boa noite, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Cacau Show. Vem chegando, primeiro quero saber se a conexão tá boa. Como é um vídeo ao vivo, precisamos do feedback de vocês. Tá boa a conexão? Vocês estão conseguindo me ouvir? De novo, o celular tá um pouquinho mais perto. Eu vou falar mais alto, é a nossa convidada também. Então, qualquer problema que vocês estiverem tendo com a conexão ou com a minha voz, por favor, comuniquem a gente aqui. Queria dizer que eu tô muito feliz em voltar. A gente fez 3 lives faz umas 2 semanas. Fiquei com saudades, estou de volta. Teremos hoje, amanhã, dia 22 e dia 25, ou seja, mais 4 lives. Sobre o quê? Sobre câncer de mama, sobre a prevenção do câncer de mama. Então, antes eu vou me apresentar. Eu sou a Ju Ferraz, eu sou confeiteira, uma das embaixadoras da Cacau Show. Sou mãe do Rafael, mãe do Tomás, que tá aqui na minha barriga. E tô muito feliz em representar aqui a Cacau Show nesse projeto tão importante sobre a conscientização do câncer de mama. Então, para quem não sabe, vou dar uma contextualizada sobre esse projeto. A Cacau Show iniciou um projeto social junto com São Camilo Oncologia para desmistificar o câncer de mama e pra gente falar bastante sobre a prevenção. Então a gente falar assim sobre a gente se tocar, o tratamento precoce contra o câncer de mama, a importância da gente falar sobre esse assunto, sabe? Sem mais vergonhas, sem mais tabu. Saúde feminina tem que ser um assunto em pauta urgente. Por isso que eu tô aqui pra falar sobre isso hoje. O assunto da nossa live de hoje será mitos e verdades com relação à prevenção. Mas continuando falando sobre essa campanha que a Cacau Show tá junto com São Camilo Oncologia, o que faz parte desta campanha também são essas trufas sabor iogurte de morango, onde parte da arrecadação dessas trufas vai para o Instituto São Camilo Oncologia, especificamente o da Moca, e que já é especializado nisso há mais de 50 anos, tá? Só dando então continuidade a isso, as lives elas vão do dia 20, né, hoje é 20, né, gente? 20, 21 amanhã, 22 e 25, tá? A gente vai falar bastante sobre a importância desse assunto, sobre essa trufa também, que parte da arrecadação vai para o São Camilo, enfim. Vou falar agora também um pouquinho sobre o São Camilo Oncologia. Eu falei algumas lives atrás, então quem tá me acompanhando acho que já sabe, mas é sempre bom a gente relembrar que o câncer de mama no alvo da moda, essa camiseta que eu estou usando aqui, que é muito febre, vocês já devem ter visto em vários desfiles, campanhas, com várias artistas usando também. Foi criada pelo estilista norte-americano Ralph Lauren em 1994, tá? No Brasil, o São Camilo Oncologia é o licenciado exclusivo dessa marca desde 1995. E os recursos arrecadados, desde então, eles contribuem para várias coisas dentro do São Camilo Oncologia. Então, por exemplo, para ampliação do hospital, melhoria do atendimento dos pacientes através da aquisição de equipamentos, melhoria da capacitação médica, e uma coisa muito importante no avanço do estudo, da pesquisa contra o câncer de mama, tá? O alvo azul, ele não tá só estampado em camisetas, mas ele tá presente também em inúmeros produtos licenciados com a marca, que nem essa trufa Cacau Show sabor iogurte de morango. Hoje, então, a gente vai falar sobre nutrição, mitos e verdades na prevenção, e também conversei um pouquinho antes com a Jaqueline, que vai falar com a gente aqui hoje, também sobre o tratamento, né? Eu fiquei sabendo que é uma coisa muito individualizada. Cada paciente precisa de um tratamento nutricional específico, de acordo com o seu subtipo de câncer de mama. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje, sobre nutrição. E também teremos, no final dessa live, nada mais, nada menos do que Kel Smith, essa cantora que eu sou muito fã. Vou chamar então aqui Jaqueline Carvalho. Venha pra cá, ela disse que está muito nervosa. Disse que se eu desmaiar eu posso dar um chute nela. Ela disse pra eu cantar, gente, mas não, a Kel vai cantar, mas na verdade ela não vai cantar. Eu ouvi dizer que ela não vai cantar, mas tudo bem, mas eu não canto também, tá? Mas a gente improvisa. Não improviso não. Boa noite. Jaque, obrigada, Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. A gente tá muito feliz, é uma honra ter você aqui com a gente. A gente também. Jaque, conta um pouquinho quem é você na fila do pão. Então, a fila do pão, né? Já falando de nutrição. Eu sou nutricionista,
né? Eu tenho especialização em nutrição clínica. Lá no São Camilo Oncologia eu atuo há 6 anos, né? Nesses últimos anos eu tô focada lá no ambulatório, então atendendo os pacientes ambulatoriais. Mas basicamente é isso, né? Essa Tá, é então a você tá formação. no São Camilo Oncologia há Isso, 6 anos. 6 Então você anos. tem bastante experiência nessa área. Sim, eu fiz um hospital especializado, né, em oncologia, então toda a minha experiência aí nesses últimos anos. Já que tem uma pergunta aqui pra gente começar. Existe alguma coisa que eu preciso fazer na minha alimentação? Preciso ter uma alimentação diferenciada para não ter câncer? Existe algum alimento assim que você como nutricionista olha e fala, isso é muito perigoso ou não, é um mito? Então, a gente tem vários estudos, né? E aí o que a gente tem hoje, bem concreto, né, com relação à alimentação e o que a gente tenta conscientizar os pacientes e a sociedade em geral, né? Não só quem está em tratamento. Mas hoje a gente sabe que os embutidos, né, então eles sim têm uma relação com o aparecimento de vários cânceres. Eu sei que a gente está falando, né, nessa campanha de prevenção do câncer de mama, mas não só o câncer de mama, vários outros, né? Então, os embutidos, a gente lembrar, né, salsicha, linguiça, calabresa, bacon, presunto, peito de peru eu gosto de lembrar também, porque o pessoal gosta de falar que peito de peru é saudável, a gente sabe, light, mas a gente sabe que tem vários compostos químicos aí no meio, sódio, excesso de sódio e tudo mais. Então, esse grupo, a gente já tem bastante evidência científica, né, do quanto eles são prejudiciais e podem sim acarretar aí não só o câncer de mama, como eu falei, mas como outros. Na verdade, a saúde em geral é importante a gente reduzir o consumo de embutidos. Exatamente. Tá, então coisa pra ficar pra vida também, né? Exato. Porque realmente, o que você comentou, né? Tem muito mito, e aí até no consultório chega bastante pergunta assim, tal alimento vai me ajudar a passar por essa fase, tipo, o herói e o vilão, né? A gente sabe que não existe um herói e um vilão durante o tratamento, né? E sim, a gente tem que ter uma alimentação ali equilibrada, né? Qual que é a relação, Jaque, entre sobrepeso e câncer de mama? Tem alguma relação? Assim, então, tô acima do peso, por isso que eu tive um câncer de mama ou nada a ver? Então, pode sim, né? Então, esses fatores, um dos fatores que pode acarretar no câncer de mama, o excesso de peso, e aí vem, né, falta de atividade física, excesso de álcool, tabagismo, enfim. Então, não só o excesso de peso, mas outros fatores, né? Então, tem relação. E tem relação também, né, com o tratamento. Então, aquela paciente, né, durante o tratamento do câncer de mama, é importante a gente conscientizar e fazer uma orientação para que ela mantenha o peso, né? Que não tenha ganho de peso nessa fase. Ou até a perda também, a gente vai avaliar conforme cada, né, enfim, cada fase do tratamento, necessidade, enfim. Mas a gente tem que avaliar tudo isso também. Mas o sobrepeso, a gente sabe que pensando durante o tratamento, os médicos recomendam que haja uma manutenção, porque tem uma relação hormonal, né, com o excesso de peso. Mas pensando aí na sua pergunta de início, né, como prevenção, sim, a gente manter o peso ideal, né, é mais um ponto para se pensar para prevenção, com certeza. Jaque, qual que é o tipo de alimentação para prevenir? Tem alguma, assim, preciso comer muita fruta, preciso comer muito legumes, muito arroz, feijão, tem alguma coisa assim ou isso é mito também? Na verdade é o equilíbrio. Né? Então a gente pensar numa alimentação, né, rica em frutas, verduras, legumes, de novo, a questão da gente lembrar, né, da atividade física, tudo isso tem que estar envolvido, né? Então os hábitos saudáveis, não só a alimentação, mas focado na alimentação é isso, a variedade. Então o estilo de vida saudável, mais ou menos o que a gente tem que ter. Exatamente. E aí vem a questão da gente tentar, né, reduzir aqueles alimentos, como eu falei, os embutidos e os ultraprocessados, né? E aí vem a importância da gente olhar rótulo dos alimentos, né? Principalmente mas tem que olhar mesmo, porque isso é uma coisa que vários nutricionistas já me disseram. Tem que olhar rótulo. Pelo menos, eu mas falo por quê, pelo menos aqueles que a gente consome mais, com mais frequência, né? É interessante a gente olhar, porque a maioria deles tem muito composto químico. Né? Os pacientes chegam lá e falam, eu tô usando pão integral, né? Porque o meu médico falou que eu tenho que emagrecer, pão integral é um dos tops, né? Aí a gente agora eu tô curiosa, como consumidora. Então vamos olhar lá o rótulo, né? Porque a maioria dos pães, primeiro que a indústria, né, às vezes tem essa questão de o pão lá na embalagem, dizer que ele é integral e tudo mais, a gente vai olhar, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo, por exemplo, normal. Aí você olha lá, tem, né, vários compostos para estabilizante, corante, né? Pra você imaginar que o pão
dura lá, né, a validade 10, 15 dias, às vezes, um pão de forma integral. Que é estranho, né? Então tem alguns compostos pra manter. É isso, tem coisas que a gente não sabe que vai ali no alimento, Exato. mas é muito prejudicial para a nossa saúde de uma forma geral, não falando apenas de câncer. Exato, certo? de uma forma geral, exatamente. Então talvez um pãozinho francês é melhor para a nossa saúde do que o pão integral. Aí tem que vale avaliar, né? Claro. Então, tanto a questão do consumo, né? Da frequência, a quantidade e essa qualidade desse alimento que a gente vai comprar no mercado, enfim, então é válido a gente olhar. Tá. Eu falo para os pacientes assim, olha, quanto mais você ingredientes que a gente olhar lá e não entender o que tá escrito, você não compra. Fica ligado. Eu não gosto de dizer assim, não compra ou restrição. Eu acho que a gente tem a questão do prazer de se alimentar daquilo que a gente gosta, mas tem que ter uma consciência, né? E um bom senso. Então vai mais essa questão do equilíbrio, eu acho que é a palavra. Agora, já que eu conheço muita gente que se cuida muito com a alimentação, que faz exercício, que faz meditação e que teve o câncer de mama. E aí? Tem a questão genética, então depois a gente vai ter uma live com o médico também, né? Já tivemos, na verdade, já foi a primeira. E aí é interessante a gente pensar, então, nessa questão genética. Não tem isso também, bastante estudo, né? Estudos vem mostrando essa relação. Então, mesmo aquela pessoa que tem todo esse hábito, ela pode sim, né? Ter a doença. Por um fator genético, Não, na verdade, também 100%. outros até ambientais mesmo. A gente pode, igual tudo que você comentou, mas tem a questão assim, a poluição, né? Isso a gente não controla, então tá tudo isso envolvido. Às vezes uma vida estressante, mas mesmo fazendo yoga, enfim, às vezes a gente não vai conseguir, né, chegar a esse nível e controlar 100%, exatamente. Porque eu acho que tem essa coisa do mito da nutrição, uma coisa que eu tenho percebido muito é assim, o que eu posso fazer sempre pra evitar? Mas tem algumas coisas que são difíceis da gente controlar, né? Com certeza. Que é o que você disse, o ambiente que a gente vive, uma cidade como de São Paulo, e grandes metrópoles muito poluídas, um estilo de vida, a gente controlar tudo isso. De vida com muito estresse, é difícil a gente 100% controlar e saber se a gente vai ter ou não por conta disso. E eu acho que essa culpabilização também é complicada, né? Sim, sim. Porque eu comia muito embutido, por isso que eu tive? Quem disse? Exatamente, não necessariamente. Não né? necessariamente. É como você falou, até o contrário acaba acontecendo. Exatamente. Então, de uma certa forma, tem que ter um estilo de vida saudável. De fazer o que é possível, né? Exato, mas pra você, né? Pra sua saúde, não pensando o tempo inteiro que vai evitar isso ou não. Exatamente, não é pensar em uma coisa só. Exatamente. Como um todo. Jaque, como que muda a alimentação de quem acaba de ser diagnosticado com câncer de mama? E existe uma alimentação específica para cada fase do tratamento ou não, uma geral? Então, essa questão da mudança, a gente vai fazendo aos poucos porque o ideal é que a gente vá criando hábitos, né, para que eles sejam efetivos. Não sejam aquelas coisas assim, vamos tirar tal coisa, vamos, né, fazer aquelas dietas malucas que a gente sabe que não duram muito tempo, né? Então o ideal é a gente ir moldando, ir orientando, os pacientes no ambulatório a gente vai dando algumas sugestões e metas, a gente vai alcançando e vai indo, né, melhorando isso, enfim, esses hábitos e assim, devagarzinho, né? E ir orientando, exatamente. Eles chegam, né, com muitas dúvidas, então, como a gente comentou, né, essa questão de tal alimento vai curar tal alimento, e a gente reforçar que isso não, porque às vezes tem pacientes que chegam isso é importante a gente comentar, com uma restrição muito severa, e isso pode também ser ruim para o tratamento. Né? A gente sabe, por exemplo, a questão da quimioterapia, né? Então, um dos tratamentos. A quimioterapia, o paciente precisa ter uma performance para fazer, né? Com certeza. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, aquele paciente que tem, né, tem acesso, né, ao nutricionista, enfim, é interessante individualizar e a gente conversar e orientar, né, em cada fase, porque tem que avaliar de forma individual mesmo. Até questão de sintomas, né? Que alguns têm, outros não. Então, isso é super interessante falar, né? Então, isso a gente tem que avaliar, né? Mas de uma forma geral, a gente tenta mudar aos pouquinhos e nessa questão aí de uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, tentar reduzir os ultraprocessados, né? Enfim, a gente vai fazer dessa maneira, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, sempre que vem algum convidado, eu gosto de conversar um pouquinho antes, para entender o universo, porque pra mim é um universo muito novo, acredito que para todo mundo que esteja assistindo também. E a gente conversou que existem mais de 40 subtipos de câncer de mama. Então, não tem como fazer uma dieta específica para câncer de mama. Então, todas as mulheres que tiverem câncer de mama, ou homem, porque isso pode acontecer também,
vão receber um tipo de dieta, um tipo de prescrição, né? Isso a gente fala, claro, né? A nível de internação, óbvio que vai individualizar, porque, como eu comentei, tem questão de sintomas e a condição clínica que esse paciente chega também pra gente, né? No ambulatório, querendo ou não, a gente vai fazer uma orientação de acordo mais próximo dos hábitos que ele já tem, da rotina que ele tem, mas vai ter que adaptar provavelmente a algo. Mas sim, né? Vai depender dos sintomas, da fase do tratamento, do tipo, né? Do tumor, como a gente comentou também, né? Antes, tem a questão aí de pacientes que já chegam com sobrepeso ou obesos, outros já chegam desnutridos, então de qualquer maneira a gente vai ter que individualizar isso e ver onde a gente consegue melhorar, né? Para que o tratamento flua da melhor maneira possível, né? Legal. Então é um tratamento individualizado, né? O ideal sim, né? E aí a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Infelizmente, a um nutricionista durante o tratamento, né? Mas aí a dica fica, né? Vamos buscar as fontes, né? Fontes seguras, porque na internet hoje tem muita coisa que não é real, né? E aí pode acabar atrapalhando. Eu acho que esse é o problema, o grande problema dos mitos que a gente falou no comecinho da nutrição relacionada ao câncer, né? Eu acho que quando você pesquisa muito no Google, tal alimento dá câncer, é muito generalizado, né? Pra gente tomar essa decisão de sim ou não, né? Sim. Por isso que eu acho importante levar uma vida saudável de uma forma geral, sempre consultar um nutricionista. Sim, se possível, ir atrás de informações, né? Porque você deve receber um monte assim, doutora, eu descobri que tal suco vai me curar. Fruta, a graviola nossa senhora, a graviola tem essa. Então a gente sabe que não, né? Não tem nenhum desses dois extremos. A gente precisa ter o equilíbrio, não tem jeito. Exatamente. Né? E não é fácil, né? Parece simples, mas aí a hora que a gente já põe em prática, realmente é complicado. Até pelo estilo de vida, né? Que a gente tem, correria e tudo mais. Né? Totalmente. Tem algum alimento proibido, assim, que um paciente oncológico não pode comer? Proibido não, mas como a gente falou dos embutidos, é interessante evitar os embutidos? Com certeza, isso já tem uma recomendação muito forte quando a gente vai ver na literatura, né? Mas também não quer dizer, nunca mais eu vou comer um hot dog, né? Não dá pra também, não é isso também, né? A questão é que a gente ter uma frequência, reduzir a frequência. Talvez uma vez ou outra, né, pra socializar, enfim, né? Então a gente ter esse controle, mas proibido não. O que tem é dependendo, né? Durante a quimioterapia, até por questão da imunidade e tudo mais, né? Aí a gente tem que pensar em controle da higienização dos alimentos. Isso a gente, né, tenta realmente reforçar com os pacientes. Isso para reforçar é super importante. Higienização, exatamente. Higienização. Exato. Porque um paciente oncológico, ele não imunidade, pode, né? Que já reduz. Por exemplo, ter uma infecção alimentar. Exato. É perigosíssimo. Exato. Isso. Perigoso e ele é suscetível, né, por conta da imunidade que já diminui durante o tratamento mesmo. De quimioterapia em si, né? Vamos deixar claro. Que tá. Aqui. Mas aí a importância da gente entender a fase e tudo mais. Com certeza. Pra poder orientar. Aí, a última aqui pra gente fechar, depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Aproveita então para mandar aqui embaixo qualquer pergunta que você tenha relacionado a câncer de mama e também nutrição. A última pergunta existem restrições alimentares pós-tratamento de câncer? Quais profissionais devem ser procurados, se necessário, mais de um para o desenvolvimento de uma dieta personalizada? Então, acho que essa pergunta, existe alguma restrição? Então, tô bem, como é que fala quando o paciente está... Em remissão? Remissão, essa era a palavra. Tem alguma dieta que eu tenho que seguir agora ou é vida normal? Vida normal, né? E aí a gente volta pro lá no início, do equilíbrio de novo. Né? Então a gente ter esse cuidado e essa questão, né, também eu gosto de puxar a questão do estilo de vida. Então quando os pacientes chegam lá e falam, tá fazendo atividade física, às vezes muitos chegam com ansiedade, né? Desde o diagnóstico até nesse período de remissão que você tem que voltar no médico a cada 6 meses, aí sempre aquela angústia, né? Então a gente tem até ver essa parte com a psicologia e tudo mais. Isso que eu ia falar. Saúde mental, física, tudo junto. Deve ter uma parte emocional. Sim, e é difícil a gente até agir quando tem uma questão emocional envolvida. Então eu falo, calma, vamos tentar resolver isso primeiro com a ajuda, né, do profissional, do psicólogo, enfim, pra gente conseguir seguir aqui.
Porque às vezes é muita ansiedade, aí acaba, né, desconta na comida. Sim. Então tem tudo isso. Mas sim, é a vida normal. Mas aí a gente lembrar do equilíbrio de novo, né? E de manter esses hábitos e de não deixar de cuidar mesmo só porque terminou o tratamento, enfim. Mas não tem também, de novo, né? Algo proibido ou algo que vai ser a diferença aí pensando nessa fase de remissão. Tá. Né? Perguntaram aqui, já que estamos aqui com chocolates na fábrica da Cacau Show, no Instagram da Cacau Show, chocolate faz mal? Então, de novo, aqui vai equilíbrio, né? Eu sou dessas, acho que a gente tá muito bem alinhada, equilíbrio na vida, não há né? da gente, acho que não é, né, nem achar, né, mas assim, é a questão de você equilibrar a sua alimentação, tem a questão do prazer, né, então a gente comer por prazer também, né, é importante isso. E o chocolate não faz mal, a gente sabe até que no cacau, né, a gente tem várias propriedades interessantes, então até isso é interessante a gente pensar, né, e aí o que a gente tenta orientar é a questão da frequência, né, com certeza, do consumo, quantidade e hoje, né, até a gente tem aí vários chocolates com uma porcentagem maior de cacau e tudo mais, então é mais interessante ainda que tem uma redução de açúcar, o que não quer dizer que aquelas pessoas que gostam do chocolate ao leite não vão consumir, é óbvio que a gente tem que consumir tudo bem, né, mas tudo dentro de um equilíbrio. Se eu tenho uma alimentação, né, regrada, tenho uns hábitos aí de vida, estilo de vida equilibrados também, óbvio que o chocolate não vai fazer mal. Né? A gente tem que tomar cuidado chocolate. Com essa coisa de ficar, de deixar o doce, o chocolate como um vilão, né? Exato. De uma forma geral nutricional, porque se a gente tiver, de novo, um hábito saudável, um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada ao longo do dia, da semana, do mês, obviamente o chocolate não é o vilão. Isso que vai trazer problema e prejuízo para a nossa saúde, né? 100%. A gente tem até também, né, pensando várias opções, né, linha sem açúcar e tudo mais, é claro, também não é porque sem açúcar que a gente vai um monte. Um monte, também tem que tomar cuidado com o consumo e tudo. Mas hoje a gente tem muitas possibilidades e mesmo pro chocolate ao leite, né, tudo não tem problema. Se a gente problema, come com consciência, tá tudo certo. Perguntaram aqui, tem alguma coisa que eu preciso fazer? Vamos levar essa pergunta então mais para a parte nutricional. Nutricional para eu evitar esse tipo de doença, o câncer em geral, né? Acho que essa foi a pergunta. Aí, então, volta também aquela questão, né? Para evitar, então, desde o estilo de vida, a gente tem que pensar nisso, os nossos hábitos alimentares, equilibrados e tudo mais. E tem, óbvio, né, como a gente falou, da questão genética e todos esses outros fatores aí ambientais que a gente está sujeito, né? Totalmente. Exato. Mas pensando na alimentação, vai de novo para essa linha, né? Da gente ir para o lado mais natural, digamos assim, né? Então tentar evitar... Vida mais... então, repensar nossos hábitos. Exatamente, porque hoje, de novo, né, pela nossa rotina e tudo mais, a gente às vezes acaba indo para um lado dos industrializados, tudo mais que é mais prático, né? Não tô condenando esse tipo de alimento, acho que, né, a gente acaba consumindo e tudo bem, mas de repente, como a gente comentou no início, olhar lá a lista de ingredientes, ver, de repente, fazer comparações, então esse aqui tem menos açúcar, menos gordura, enfim, fazer esses comparativos, o que tem menos composto químico também, né? Então, procurar ter uma alimentação mais saudável perto do natural. Exatamente. Né? Hoje no mercado a gente também tem uma linha aí, né, de alimentos que não são tão processados assim. A gente olha lá a lista de ingredientes, eles são mais naturais, digamos assim, né? Até alguns congelados, tanto, claro, no mercado a gente tem que tomar cuidado, né? Tem algumas indústrias aí grandes e tudo mais, por exemplo, lasanha congelada e tudo, que a gente tem que ficar de olho nisso, tomar cuidado. Mas também tem, por outro lado, tem outras marcas aí que tem uma composição um pouco melhor, né? Então a gente tem que focar nisso também, né? Para fazer escolhas melhores. Com certeza. Né? Nesse sentido. Mas vai por aí, tá? Acho que é sobre escolhas mesmo, né? A gente escolher bem quando for no mercado, tentar comprar as coisas mais naturais possíveis, orgânico talvez. O orgânico, a gente sabe que nossa realidade, até por custo, difícil. Com certeza. Quem tiver condição, obviamente que é interessante, sim, né? Mas a gente sabe que é complicado. Mas não é mandatório, precisa comer orgânico. Não.
né? O interessante seria a gente ir lá, né? Frutas, verduras, legumes, mesmo o padrão não teria problema, fazer, né, a higienização, tomar cuidado com tudo isso, ter essa variedade no cardápio, acho que é o mais importante, né? Essa variedade pra gente impor nutriente efetivamente. Mas é mais ou menos por aí. Vou fazer uma pergunta minha agora, de curiosidade minha. A bebida alcoólica, ela é uma vilã nesse aspecto? Ela influencia alguma coisa no aparecimento de um câncer futuramente? Tem alguma correlação? O exagero tem relação com vários tipos de câncer, não só com câncer de mama, mas tem, né? Tá. Mas isso vai variar do consumo mesmo, da rotina, né? De frequência, quantidade, né? Então a gente deveria sim ter um controle também, né? Do consumo de bebida alcoólica, né? Tá. Por semana e ter esse controle também no consumo. Mas e carne vermelha? A carne vermelha, em exagero, ela está mais relacionada ao aparecimento de câncer intestinal, em exagero. Tá. Hoje a recomendação, né, da carne vermelha é de até 3 vezes por semana, né, o consumo aí por pessoa, que vai mais ou menos 300 a 500 gramas por semana, né? Legal. Então a gente deveria também tomar um cuidado assim, com carne vermelha e as carnes processadas, é bom lembrar, né? Então aquele hambúrguer lá. O que é ultraprocessado? Perguntaram ainda, todo mundo quer saber. Então é um alimento que tem 5 ou mais ingredientes na sua composição. Aí você pode falar, não, mas se eu pego lá um alimento, uma lista de ingredientes que tem alimentos que a gente conhece. Então vamos lá, não, aqui tem aveia, aqui tem uma maçã, enfim. São alimentos que a gente sabe o que é, então, né? Alimentos naturais, digamos assim, né? Mas se eu pego uma lista e vejo que a maioria ali, não tô nem entendendo, que são compostos mesmo, corante, conservantes, e ali vai, então a gente deveria ter um cuidado com esse tipo de alimento. Que aí, né? Isso já passou por vários processos. Exatamente. Então, ultraprocessada que passou por vários processos. Isso. Legais. Legal, desculpa. Mais perguntas, pessoal? Temos mais perguntas. Quais os maiores mitos alimentares? Aquilo que você ouve assim, tipo, esse chá vai me curar. Tem algum? Tem o suco da graviola, porque mas por que a graviola tem algum porque benefício? Saiu um estudo, enfim, nem teve uma continuidade, né? Mas foi com animais e tudo mais, onde se via que o consumo do extrato da graviola, então na verdade tinha que se usar muita graviola para chegar naquele extrato. E aí teve uma mudança lá, né? Enfim, eles perceberam, não foi nem uma melhora, acho que não seria essa nem a palavra, mas uma mudança ali nos animais com câncer, né? Então teve esse estudo e aí pronto, basta sair qualquer coisa que aí as pessoas... mas aí até tem que explicar, né? Não, é um extrato, é um estudo em animais, então é uma coisa que não tá em... E eu acho que tem que tomar um cuidado, porque provavelmente esse excesso também de alguns alimentos para nosso corpo também não é bom, né? Então, graviola, vou tomar graviola o dia inteiro, todos os dias. Tem que comprar barraca de graviola, acho que Aí tem a carne vermelha, como você perguntou, então a gente, né, lembrar desse consumo adequado, né? Leite, então também leite é outro que também as pessoas perguntam, mas a gente sabe que a gente vai restringir ou tomar cuidado com ele se tem alguma intolerância, enfim, né? Senão, não tem problema, teoricamente, a gente fazer o consumo do leite, né? Com leite certeza. de forma também adequada, né? Com consciência também não tem problema. Aí vem o açúcar, né? Então é outro... eu tô percebendo que tem sempre um vilão, né? Sim, a gente sempre quer culpabilizar alguém, né? Exato. O açúcar também é outro que as pessoas perguntam, só que aí elas chegam a questão do açúcar e carboidratos, né? Então tira pão e arroz, açúcar. Pão, massa, aí, né? Eu já tive paciente que chegou desnutrido porque tirou tudo, porque não tinha informação. Né? Então sério. Não adianta, tem que... Acho que várias coisas que a gente tem falado durante essas lives, a importância de um acompanhamento de perto de um profissional qualificado. Exato. Pra te dizer como agir daqui pra frente. Porque, óbvio, a gente entende o susto, né? Com certeza. Você vai procurar e você vai artifícios. Exatamente. E aí que às vezes você se perde mesmo. A dieta, deixa eu ver essa de novo, Bia, por favor. Dietas restritivas são problemáticas no tratamento? Como a gente comentou agora, sim, né? Porque é aquela coisa, você tem que fornecer nutrientes adequados para você passar o tratamento de uma maneira mais tranquila possível, né? E melhor. E ter status performance para terminar o tratamento. Porque é um tratamento invasivo, né? Um tratamento sério, então a gente tem que fornecer os nutrientes. E como que eu vou fornecer?
equilibrando, variando a minha alimentação, né? Também chegam muitos pacientes lá assim, mas você não pode dar uma vitamina? É assim, uma vitamina. Então, a gente tem que comer, a gente tem tudo isso na feira, no mercado, né? Então eu tenho que variar a alimentação. Então a restrição, ela não é legal em nenhum momento. Em nenhum momento, Do exatamente. tratamento, durante, depois, Exato. basicamente a comida... Essa eu falo, lá a gente fala, nem gosta de falar em restrição, né? Porque Tá. não faz muito sentido realmente. Mas, por exemplo, você tem um paciente oncológico que tem uma diabetes ou tem uma pressão alta. Aí sim você vai ter que pensar em algumas restrições. Aí a gente vai ter que pensar em controlar isso, né? Então, então vamos controlar. Então, o paciente tem diabetes. Então vamos lá, controlar, obviamente, né? O carboidrato simples, né? Que ali é massa, né? Farinha branca e tudo mais. Então a gente vai ter doces em geral, então a gente vai ter que controlar. Não quer dizer também que ele não possa comer. Mas a gente vai ter que pensar numa estratégia para fazer balancear isso, né? Incluir fibras, né? Que a gente sabe que as fibras são bem interessantes porque elas dão saciedade, elas mantêm também a glicemia em níveis mais controlados. Então a gente vai pensar em estratégias para controlar. Pressão alta, a mesma coisa, aí pensando no sal, né? E outros alimentos aí que a gente sabe que tem muito sódio, então balancear isso. Esse tipo de restrição pode acontecer, mas a restrição de vamos fazer uma dieta... pode acontecer de acordo com uma patologia associada, né? Como você comentou, hipertensão ou diabetes. Tá, legal. Tem mais alguma? Como funciona a ingestão ideal de água nos tratamentos? Adorei essa. Muito boa. Muito boa. A água, né, gente, aí dá pra falar o resto da noite sobre a água, a importância que ela tem, né? E durante a quimioterapia em específico, a gente sabe que a gente não tem que absorver da quimio, a gente tem que, né, jogar fora. E aí a água é muito importante, mais importante ainda nessa fase, ter um consumo hídrico adequado. Nós fazemos um cálculo, na verdade, para fazer adequação de água pelo peso. Né? Um cálculo simples, a gente faz o peso vezes 35. E aí vai ter lá a quantidade de água. Só é importante lembrar, né, que tem pacientes que têm restrição hídrica, né? Então, mas isso alguns pacientes têm restrição hídrica por alguma questão médica, mas aí, né, tipo assim, posso tomar X litros por dia, posso tomar mais que isso. Mas é alguns casos mais esporádicos, né? Mas aí só conversar isso com o médico, né? E quanto que é o ideal para quem tá no tratamento? Não tem, porque a gente faz pelo peso. O ideal seria então a gente fazer peso vezes 35. Então 70, enfim, 70 quilos, eu sei que é 2,5, mais ou menos, Então a gente faz assim pra ficar um cálculo mais... Então pra mesmo a gente mandar embora toxinas... Sim. Até inclusive parte do tratamento da quimio. Exato, até a parte da quimioterapia, né? Então a gente tem que ter a hidratação adequada pra, né, tudo isso aí fluir de uma maneira mais tranquila. E aí vai, né? Água pra função intestinal, né? E várias outras questões. Água tudo, né? Eu sou do time água para o resto da vida. Eu tomo muita água ainda grávida. Então, super importante. Ando com a garrafinha, é importante também. Eu falo isso com pacientes, né? Eu falo, vai com a garrafinha, né? Porque às vezes eu faço cálculo, eu falo, você tem que tomar, sei lá, 3 vezes. Ele fala, nossa, não dá, é impossível. Eu falo, não, dá sim. Pega a garrafinha lá de 500 ml, enfim. Né? Porque às vezes você pegar o copo, aí você se perde na conta, né? Mas com uma garrafinha às vezes fica mais fácil. Ótimo. Meio litro. Porque aí já te fala quanto tem. Sim, e falo, vai tomando aos poucos. A água a gente não toma quando tem sede, a gente toma sem querer mesmo. Por isso que a água não tem cor, tem cheiro, né? Que é pra Dizem que fácil. quando você tem sede, é que o seu corpo está precisando de é um água, sinal né? de desidratação, é isso mesmo. Gente, olha só. Então não deixa de chegar na sede, toma água. Tem que tomar sem querer mesmo. Fazer uma campanha, porque eu sei dos benefícios da água. Sim. Temos mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Se eu tomar água demais, é um problema? Então, isso que a gente comentou, né? Se tiver alguma restrição, né, hídrica, né, por algum motivo, sim, aí a gente vai ter que conversar com o médico até para adequar toda essa quantidade. Mas uma pessoa saudável, não. Né? Você vai fazer um monte de xixi, né? Mas até aí, a pessoa vai ser... Esse é o negócio de tomar muita água. Grávida? Nossa, grávida. Eu não saio do banheiro. Eu, minha garrafinha e o banheiro. Mais alguma? Não temos? Vamos esperar então a nossa convidada ficar pronta. Gente, mandem perguntas aqui. Estamos 100% aqui por vocês. Se tiverem pergunta de atividade física, mas... É uma pergunta sobre atividade física? Não, a doutora, ela é nutricionista, gente. Atividade física é amanhã, não é?
Ah lá, Então vamos guardem com aguardar. vocês essas perguntas. Guarda a pergunta. Amanhã. É, Tem eu- alguma curiosidade, assim? Vamos falar então. Chega Vamos lá. falar de curiosidades e fofocas. Gosto de fofocas aqui. vamos matar nosso tempo assim. O que foi a coisa mais estranha que você já ouviu no seu consultório que salva, assim? Tipo, isso vai me salvar, isso vai me ajudar. Além da graviola. Além da Um graviola. chá, assim, alguma coisa. Olha, tem chás que eu não sei nem os nomes, gente. Eu falo assim, aí chega lá e depois eu vou até dar uma olhada, pesquisar, né? Porque você fica, será? Né? Você fica curioso, fala, Mas- eu não sei, vamos lá. Mas tem sim, chá é uma questão que chega, e aí, como eu falei, às vezes eu falo, nunca nem ouvi falar disso, eu fico, meu Deus, será que eu tô perdendo alguma coisa, né? Que a gente tem, né? Mas, isso tem bastante. Teve essa do carboidrato que tirou tudo, então é bem Isso é comum, então, no consultório, assim. Doutora, eu não estou comendo É porque nada. assim, exato, nada, ou uma restrição, né, muito importante, também acontece. Acho que esses são os mais, assim, né, que... Os tops, É, assim, os tops. né, que já Agora chegaram tá no top. pra O inhame também. inhame eu já escutei. Eles adoram um suco, chegam lá e falam, eu tô fazendo um suco de inhame com cenoura, couve e beterraba. Eles adoram essa mistura. Aí você vai falar, mas calma, você gosta disso, né? A primeira pergunta é essa. Você fala, não, eu tomo porque falaram que é bom, né? Aí eu falo, não, gente, mas o suco, se a gente for parar pra pensar, o ideal seria a gente comer os alimentos ali de forma Com certeza, integral, com certeza. né? Claro Do que o suco, do né? que o suco. A gente vai aproveitar muito mais os nutrientes. E outra, você tá tomando isso passando mal quase, né? Dessa mistura. Que não é gostoso, Que né? não é gostoso, exatamente. E aí é importante a gente ter esse consumo desses alimentos todos. É claro que nenhum deles isoladamente vai fazer um milagre, não vai, né? É isso. E aí a gente incluí-los na nossa alimentação, no dia a dia, de forma integral, se possível, né? Tá, Então eu falo, legal. tomar água, comer a fruta, né? Até é uma questão interessante essa questão de sucos naturais, que a gente sabe que é melhor do que industrializado, é óbvio, mas sempre que possível, o ideal é tomar água e comer a fruta. Né? Legal. Até por questão de absorção, a gente absorve melhor nutrientes, as fibras, né? Então é muito mais interessante. Gente, vamos chamar a nossa convidada, mas antes, só queria te agradecer, foi demais. Eu acho que o que fica aqui, né, pra todo mundo que tá assistindo, é que a gente tem que ter equilíbrio nessa vida. Equilíbrio. Não adianta a gente querer ser 8 ou 80 ou tudo ou nada, Exato. né? Perfeito, é isso Eu aí. entendo, eu imagino que deva bater um belo de um desespero e a gente recorre ao que a gente pode, né? Um pouquinho de salve-se quem puder. Exato. Mas por isso a importância que a gente tem falado muito do diagnóstico precoce, da gente estar junto com médicos e profissionais, né, da Lembrar que é o saúde. ano inteiro, né? A gente faz um Exato. alerta agora em outubro, né? Exato. É o ano inteiro a gente se cuidar, a gente se tocar, fazer mamografia, quando necessário. Quando necessário não, a partir de 40 anos, né? Da indicação, Mas, né? mas eu fiquei muito feliz em ter você aqui. Obrigada. Tô muito feliz com essas lives, gente. A gente já teve live Legal. com médicos, a gente falou sobre prótese, a gente já falou de uma forma geral o que é o câncer de mama. Qual foi a segunda live que a gente fez, gente? Vocês lembram do que foi? Foi sobre o lado psicológico. O psicológico do Muito paciente, importante. que é muito importante. E você deve lidar diretamente com o psicólogo. Assim, eu não sei, inclusive queria te perguntar, no seu dia a dia, na sua rotina, você conversa com psicólogos do tipo, esse paciente tá indo mais por esse caminho ou não? Uma Na coisa meio verdade, a gente conjunta? tenta sim ter essa interação com a equipe multi, né? Com certeza, isso faz toda a diferença. E aí a gente faz, o aconselhamento pra buscar e agendar com a psicologia, com certeza. Isso aí é super junto. E elas também, né? Mandam pra gente. Elas, então, eu imagino, porque é uma essa coisa troca. multidisciplinar, Com né? certeza. Com o médico também, você deve falar com o médico Sim. o dia inteiro, Sim. né? Sim. Aí também tem toda essa interação pra gente definir, né? Porque tem condutas que a gente não pode tomar, enfim. Com certeza. E aí a gente precisa desse apoio, com certeza, sem dúvida nenhuma. É muito importante a gente lembrar da equipe multi, né? Então todo mundo. Exatamente. Uma coisa que a gente acha, né, que recebi um diagnóstico de câncer, então eu tenho que ir no oncologista. Paciente, quanto mais profissionais envolvidos, melhor, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Com
certeza. E eu acho que você se sente mais seguro com o paciente também, né? Tem um monte de gente me assistindo, né? Não tem como a gente saber de tudo também, então Imagina, aí cada um, imagina. né? Cada um no seu quadrado. Exato, pra gente vai. fazer o melhor, né? Porque já, como você comentou, já é um baque quando a gente tem essa notícia, imagino também. Então, sem dúvida alguma, quanto mais gente envolvida aí no tratamento. Com certeza. Temos mais perguntas, Bia? Temos uma. E a dieta low carb é prejudicial? Sabia que tava até estranhando que demorou. E não fez essa pergunta. Chama a Kel primeiro e a gente vai Tá bom. junto. Vamos chamar então a nossa convidada. Preparar aqui, ó. Tô nervosa. Eu tô nervosa. Tô escutando música dela no carro. Porque sou fã da Kel Smith. Kel Smith está com a gente. Vamos esperar, gente. Porque temos uma questão técnica aqui que acontece nas melhores famílias. Ao vivo, faz muito parte. Vamos ter um pouquinho de paciência. Ela está ao vivo, que linda, maravilhosa! Que prazer, meninas! Estou adorando assistir vocês e aprender um pouco mais. E é uma honra dividir com vocês. Obrigada pelo espaço, Cacau Show, meus amigos, Ale, G. Obrigada, meninas. Obrigada a você, que é o primeiro, que é um grande prazer. Sou sua fã, não escondo. A Ju, que veio comigo no carro, minha maquiadora, sabe que a gente veio escutando você. Então é um prazer. Eu vou repetir o que eu falei para a Claudina Leite, mas falo para você também, que é uma pessoa tão influente, tem uma voz tão maravilhosa, importante para o Brasil poder carregar com você essa missão da gente desmistificar o câncer de mama e falar abertamente sobre a saúde da mulher. Então, muito, muito, muito obrigada. Queria saber um pouquinho de você. Por que você entrou nessa causa? Você tem alguma história com o câncer de mama por trás ou é só uma coisa que você acha importante falar? Bom, primeiro que saúde mental, autocuidado é com certeza a minha maior bandeira quanto compositora, quanto artista e, por que não dizer, quanto marca. E o autoexame faz parte do autocuidado, né? O tratamento precoce faz parte do autocuidado, faz parte da saúde feminina. Empoderar-se também é cuidar da sua saúde, também é se tocar e se olhar devagar, se sentir devagar, sabe? Nesse momento em que a gente vive nessa correria, né? Aprendendo a viver nesse novo normal, eu acredito que é uma boa oportunidade para a gente perceber o quanto é importante olhar para dentro, se cuidar, se perceber como protagonista da sua própria história. E essa causa tem tudo a ver com isso, é pura saúde feminina, é puro autocuidado, e por isso essa causa também é minha. Ai, que linda! Eu acho legal que suas músicas falam bastante sobre viver atento, né, Kel? Assim, da gente estar realmente presente no momento, vivendo o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a prevenção mesmo, a gente se tocar, se cuidar, tem tudo a ver com isso. É a gente saber olhar para dentro, né? Então, tô muito feliz de estar com você aqui. Demais, eu também tô muito feliz. Você vai desmaiar agora? Não, tô respirando. Agora seria o momento, né, que vocês cantarem juntas. Ai, não. Nenhuma de nós está preparada. Hoje não vai ter só a presença da Kel aqui com a gente. Legal. Kel, você tem alguma pergunta relacionada à nutrição que você queira fazer para a Jaqueline ou alguma pergunta específica? Tenho sim. Vamos lá, então. Tem uma pergunta sobre nutrição. Eu sei que a gente está falando propriamente de câncer de mama, mas como a gente tocou no tema autocuidado, eu gostaria de perguntar qual a interferência da alimentação no cuidado com a saúde mental e autocuidado? Muito bom. Aí é interessante a gente até pensar, né? É porque a gente estava comentando, né? De se alimentar com prazer também, né? E não ficar nessa paranoia de dietas, quando eu falo dietas, essas dietas loucas que a gente vê por aí, né? E muita coisa na internet que não tem fundamento. Então, e até interessante sua pergunta, que hoje a gente vê muito essa questão, né? Se fala muito em saúde mental e hoje com a internet a gente quer se ver como o outro, né? Tem muita...
como eu posso dizer, essa questão de você ir lá na internet, o Instagram, as pessoas se mostrando, a gente querer ser igual, digamos assim, a gente sabe que não, né, isso tudo interfere. E é claro, né, muitas pessoas vêm aí com essa ideia de dietas muito restritivas, né? E pode acarretar, obviamente, em transtornos, né? E aí a gente tem vários transtornos relacionados à alimentação, onde a gente vai precisar, obviamente, né, de um suporte tanto do nutricionista e do psicólogo, às vezes do psiquiatra e tudo mais, né, envolvido. Mas acho que tem muita essa questão que a gente vê hoje, né, de corpo ideal e tudo mais. Mas uma alimentação, algo em específico, a gente sabe que não tem, né? Algo que a gente, algo prescritivo ali que a gente possa dizer. Mas o que a gente tem que ficar atento são essas questões, o que a gente vê muito de dieta restritiva e tudo mais, então tomar esse cuidado, né? Para não prejudicar a saúde. Quando a gente faz restrição demais, é óbvio que vai impactar na nossa saúde. Né? Então isso eu acho que é importante a gente pensar, né? Se vê também como indivíduo, né? Porque a gente, na internet, nas redes sociais, nós estamos consumindo o recorte mais que perfeito de todo o perfil, né? As pessoas querem mostrar a sua melhor parte, a sua melhor fase. E isso, para quem está só recebendo esse conteúdo e não necessariamente está conectado a essa informação de que a gente só mostra o nosso melhor, né? Normalmente é isso. Desculpa. Entender a potencialidade que tem se ver como um indivíduo, né? Sobre como se enxergar como uma pessoa única e não querer o tempo todo se comparar e viver a história, a vida de uma outra pessoa, né? Não necessariamente aquela dieta vai te fazer bem, não necessariamente aquela roupa é para você, não necessariamente aquela vida é a tua. E é importante que a gente escreva a nossa própria história, né? Não seria diferente da mesma forma também com a nutrição, e acredito eu que por isso a importância do profissional, né? Da pessoa estar sempre assistida por um profissional, para que a gente entenda que nós somos únicas, né, em nossas potencialidades. E por que não a nossa dieta, a nossa história, a nossa vida seria construída de uma outra forma, né? Não, é impossível construir uma vida feliz baseada na vida de um outro alguém. Maravilhosa, né? Isso mesmo. Deu um show aqui. Ela não cantou, mas ela deu um show. Mas eu acho que é bem sobre isso. E a gente falou em algumas outras lives do quanto esse protagonismo e como a prevenção do câncer de mama, da gente poder se tocar e falar sobre se tocar, né, é muito importante mesmo, a gente se individualizar. A dieta individualizada, o atendimento a um paciente individualizado, né, a gente ser protagonista da gente mesmo. Eu amei, foi um papo rápido, mas uma participação extremamente especial para esse nosso projeto incrível da Cacau Show com o São Camilo Oncologia. Então eu queria te agradecer em nome da Cacau Show e do São Camilo Oncologia por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu é que quero agradecer esse espaço. Obrigada, São Camilo Oncologia. Obrigada, Cacau Show. Obrigada, meninas, por esse convite, esse espaço. Tô vendo aqui muitas fãs. Então, obrigada também pelo prestígio de sempre. Vocês são a razão de tudo. Obrigada pelo espaço. Já quero convidar todo mundo que está assistindo a gente para se olhar devagar, se tocar, se prevenir, se cuidar do jeito mais bonito possível, que é na prática. Boa noite, meninas. Linda live. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada. Queria aproveitar também e me despedir. Jaque, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, tanto conhecimento que eu tenho certeza que chegou a diversas mulheres e homens do Brasil inteiro. Gente, obrigada. Amanhã temos mais uma. Temos já 22 e 24. 25. E 25. Super obrigada. Boa noite para todos. Kel, um beijo enorme. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.